Boa noite, queridos amigos. Vamos iniciar o nosso culto vespertino neste domingo, celebrando, adorando o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Quero começar lendo o texto de Romanos 8, versículos 31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Texto maravilhoso que nos convida a descansarmos e a confiarmos no amor de Deus, no que pese todas as coisas contrárias, todas as coisas que nos inquietam, todas as coisas que causam aflição, angústia. Deus está nos convidando a descansar no amor dele, porque nada pode nos separar do seu amor gracioso, do seu amor incomparável e maravilhoso. Pensando nisso, eu quero cantar com vocês um hino do Inário Novo Cântico, A Vida com Jesus, o hino 110, para quem estiver em casa, como o Evanir, a Helena Marques e outros tantos, que nos acompanham, Vilmar e a Suzy. Vamos cantar juntos, o hino 110, A Vida com Jesus. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem-me o andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mora
mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Vamos orar, colocando as nossas vidas diante do nosso Deus e Pai, confessando a Ele os nossos pecados, suplicando a sua maravilhosa graça. Eterno Deus e Pai, nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor, reconhecidos de que Tu és o único e eterno Deus. E nós somos, ó Deus, Teus servos. E, ó Deus, agora clamamos a Tua misericórdia, o perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que temos pecado e entristecido o Senhor. Ó Deus, por isso, seja misericordioso e perdoa-nos, ó Pai. Ó Deus, agora também que o Senhor possa aqueles que estão participando deste culto online. Ó Deus, que o Senhor possa alcançar cada vida que está plugada conosco, para que elas também recebam da Tua parte a graça do perdão de pecados, bem como agora também o Senhor nos prepare, ó Deus, para prestar culto, adoração e aprender também do Senhor. Pois oramos, ó Pai, agora suplicando a Tua graça em favor dos enlutados, em favor daqueles, ó Deus, que perderam seus parentes nesses dias por causa da pandemia. De modo especial, te peço pela Marilda, que perdeu as suas primas, ó Deus. Peço, ó Deus, que o Senhor possa consolar o coração dela, o coração dos familiares, ó Deus. E sim, o Senhor se compadeça da nossa cidade, daqueles que estão enfermos, ó Deus, que estão acamados, que estão internados. Que o Senhor possa visitar, ó Deus, os parentes dos nossos irmãos que estão adoentados, ó Deus, e trazer cura, saúde para cada um deles. Tenha misericórdia, a nossa oração. Compadeça de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar também mais 2 cânticos?
A igreja deixa então passar a hora, não tem pressa de ir embora. É tão bom estar com Deus. Eu começo a cantar um hino celestial. Eu começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Eu começo a cantar um hino celestial. Eu começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Muito bem, eu agradeço os nossos irmãos Ricardo e Ronaldo Basílio pela ministração desses dois cânticos. Quero agradecer aqui a presença dos nossos conosco. Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço aqui para a Gislane, que acabou de chegar. Vamos ter Daniel Marques, está conosco, a Flávia, William, muita gente aqui, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Joelma, Rosina, Leonice. Tá, se eu saltei alguém aqui, me desculpe, tá bom? Nós vamos dar sequência às nossas meditações no livro de Gênesis. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4. Neuri está lá em Goiânia, nos acompanhando, né? Deus abençoe você, irmão. Sustente aí. Ok, Ivan chegou também. Mara, a Fátima, ok. Muito bem, então nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis. Nós estamos tendo uma série de mensagens no primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, o livro dos começos, né? E nós vamos ler o capítulo 4, famoso episódio de Abel e Caim, a história do primeiro assassinato, o fratricídio que aconteceu. Eu peço a atenção então de vocês na leitura do capítulo 4 de Gênesis, que diz: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão?
Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, do oriente do Éden. Coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e Pai, a Tua palavra foi lida agora e nós pedimos a iluminação do Espírito Santo para a compreensão, o entendimento e a prática da palavra. Abençoa mais uma vez os nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelas mídias sociais, e abençoe também os nossos irmãos da igreja, e abençoe a Tua igreja espalhada pela face desse país, ó Deus, e espalhada pela face desse planeta. Que o Senhor guarde os nossos irmãos onde estiverem agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para a gente entender o capítulo 4 melhor, é bom que voltemos ao capítulo 3, quando Adão e Eva caíram, pecaram, se rebelaram contra Deus, desobedeceram a Deus e foram punidos com a expulsão do jardim. Mas eu gostaria que vocês voltassem ao texto de Gênesis 3,15. Nós terminamos a última meditação falando sobre a promessa de Deus, de enviar o Redentor que haveria de resgatar o ser humano da condenação do pecado. Nós falamos na última mensagem, baseada em Gênesis 3, sobre criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas com a volta, o retorno de Jesus Cristo e a instauração do juízo final e a criação do novo céu e da nova terra, do novo jardim, como alguém disse hoje pela manhã. Sim. Mas veja o que diz Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando para a serpente, que havia sido tomada por Satanás. Aquela serpente havia sido possessa por Satanás, que usou aquele animal para iludir e enganar e conduzir ao pecado Adão e também Eva.
Então, Deus não dialoga com a serpente, pelo contrário, ele já dá um ultimato para a serpente, ele dá uma palavra de juízo à serpente. E ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente, né, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este aqui é o primeiro evangelho, o chamado de proto-evangelho. Então, antes de existir os 4 evangelhos lá no Novo Testamento, foi dado este primeiro, esse proto-evangelho, um prenúncio do evangelho, de que era o anúncio de que Deus haveria de enviar um descendente da mulher, um descendente de Eva, que haveria de derrotar a antiga serpente, que haveria de derrotar Satanás e restabelecer a paz, o relacionamento com Deus e a vida eterna ao homem. Bem, na verdade, aqui começa então um grande embate, um grande conflito entre o bem e o mal, uma grande guerra espiritual entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás, os filhos da luz e os filhos das trevas, os justos e os ímpios. Sim, começa aqui a deflagração de um combate, de uma guerra entre aqueles que são orientados por Satanás e aqueles que são orientados por Deus, entre aqueles que são então descendência de Satanás e aqueles que são descendência de Deus. E é isso que vai acontecer agora no capítulo 4. O primeiro embate. Deus prometeu que enviaria um descendente, da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente iria ferir o calcanhar, mas o descendente esmagaria, derrotaria a serpente. Ele venceria, ele triunfaria. Então, o que acontece agora? Satanás vai tentar destruir o descendente da mulher, para ele não ser derrotado. Satanás vai infligir uma perseguição aos descendentes da mulher. Bem, diz o texto então que Adão e Eva têm um filho. E Eva coloca o nome nele de Caim, e ela diz assim: eu vou colocar o nome nele de Caim, porque eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Talvez Eva pensasse que Caim já seria o descendente seu que esmagaria a cabeça da serpente, aquela que a iludiu, que a enganou, que fez com que ela e Adão caíssem e perdessem a comunhão com Deus e fossem expulsos do jardim. Talvez Eva pensasse que Caim era o descendente. Mas a história vai mostrar que Caim, na verdade, tinha também se rebelado contra o Criador, se rebelado contra Deus, se rebelado contra o Rei da Glória e passou para o lado de Satanás. Olha só, diz o texto que certo dia eles foram oferecer um culto a Deus, uma adoração a Deus. E, no entanto, Caim levou uma oferta ao Senhor do fruto da terra. Então, eles foram prestar um sacrifício e Caim levou do fruto da terra. Não diz que foi das primícias dos frutos, dando a entender que foi um fruto qualquer. Vou levar qualquer coisa da terra para Deus. No entanto, diz que Abel levou das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então Abel oferece um sacrifício melhor a Deus, não porque era um animal e o outro era fruta, mas porque o seu sacrifício era oferecido das primícias. E lá em Hebreus 11:4 diz que Abel ofereceu um excelente sacrifício, um sacrifício melhor e superior ao de Caim, porque foi um sacrifício oferecido com fé, pela fé. Então, diz que diante desses dois sacrifícios, Deus se agradou do sacrifício ou da oferta de Abel e desagradou, rejeitou a oferta de Caim.
Por quê? Porque Deus vê o coração. Deus vê o coração do ofertante, Deus vê o coração do adorador. Deus não se prende ao exterior, Deus vê o coração. E Deus viu o coração de Caim e viu que era maligno. E Deus viu o coração de Abel e viu que era o coração de um justo, de um santo. O que conta para Deus aceitar a nossa adoração, o nosso louvor, são as nossas motivações. E a motivação correta, a motivação que deve conduzir o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, deve ser a glória de Deus. Caim ofereceu as primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou o Senhor de Abel. Abel ofereceu, do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. E aí diz o texto que Caim foi tomado por ciúmes, por inveja, descaiu-se-lhe o semblante, ele ficou triste, mas não arrependido. Olha lá, lembra-nos de Judas, Descaiu-lhe o semblante quando ele foi desmascarado, quando Deus mostra que a motivação do culto de Caim era maligna, era perversa, enquanto que a adoração de Abel era santa. A motivação era pela fé. E Deus agradou-se de Abel e da sua oferta. E Caim, em vez de se arrepender, ele descai o semblante. Mas eis que já era o coração de um traidor, o coração de alguém que tinha se rebelado contra Deus. Mas mesmo assim, o texto mostra que Deus é compassivo e misericordioso. E como um pai, Deus adverte Caim. Deus chega para Caim e diz assim: olha, por que você está triste? Por que andas irado? E aí no versículo 7 do capítulo 4, Deus conversando com Caim diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo, dominar o seu pecado. É a primeira vez, que vai aparecer aqui, então, agora, essa expressão de um desejo, que precisa ser dominado. E veja, se Deus fala isso, que cumpre a Caim dominar esse desejo maligno, isso quer dizer que é possível. Nós não podemos ficar acusando o diabo e culpando o diabo por todas as maldades que nós cometemos. Nós decidimos cometer um pecado. Nós decidimos pecar. E foi isso que Caim fez. Ele decidiu deliberadamente pecar. E Deus estava dizendo para ele: Caim, você pode refrear esse pecado. Você pode dizer não ao pecado. Por que você anda irado? Porque descaiu o teu semblante. Domina essa força maligna que está em você. E é interessante, que a expressão do texto é realmente algo assim, de um animal que está pronto a arrebatar a sua presa. Olha o que diz o versículo 7. Se todavia procederes mal, se você pecar, se você continuar irado, se você continuar com esse sentimento de ódio, de vingança, eis que o pecado jaz à porta. A ideia é, tem um bicho à espreita. Há um comentário judaico que fala assim, explicando esse texto: o diabo é esse monstro que está à espreita. Talvez quando Moisés escreve o livro do Gênesis para os israelitas que estão no deserto, ele estivesse justamente dizendo assim: olha, cuidado, não alimente o pecado, não dê oportunidade ao pecado, porque a antiga serpente está à espreita. Veja que o texto de Gênesis 4 está logo em seguida a Gênesis 3, na história da serpente usada pelo maligno para tentar Adão e Eva. E agora Deus está dizendo para Caim: o diabo, essa serpente está à espreita para te devorar. O pecado é um demônio, então cuidado. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, sim,
O apóstolo Pedro diz que o diabo é como um leão que anda ao derredor, planejando, tramando, para nos tragar, para nos pegar, para nos prender. E o pecado já dominou o mundo, já corrompeu o mundo, mas percebemos aqui que o homem ainda pode lutar contra o pecado. Ele não precisa dar vazão ao pecado. Mas, continuando o texto, diz que Caim não ouviu Deus. Caim não deu atenção ao que Deus diz. E a sua maldade vai aumentando. Diz aqui que ele chamou seu irmão Abel para ir ao campo, para um lugar longe, para um lugar isolado, onde ninguém pudesse ver. E diz que, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ele se aproveitou de que não tinha ninguém olhando e matou seu irmão. Alguns dizem que Abel poderia ser até um irmão gêmeo de Caim. O certo é que Caim era o primogênito, mas o seu coração tinha sido tomado pelo maligno e ele estava a serviço do maligno. E naquela batalha cósmica, naquela batalha espiritual, lá em Gênesis 3,15, Caim se rebela, Caim passa para o lado do oponente, do adversário, do inimigo de Deus, e ele trama contra a vida do seu irmão. Ou seja, ele não é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Pelo contrário, ele tinha passado para o lado da serpente. E ele assassina o seu irmão conscientemente. Não foi um acidente. Foi consciente, mas ele fez isso longe, para que ninguém pudesse ver, mas Deus viu. Deus vê todas as coisas. E é por isso que nós haveremos de prestar contas a Deus de tudo que fazemos, porque Deus vê todas as coisas. Nada passa despercebido de Deus. Nem os pecados que cometemos, nem as tragédias que acontecem conosco. Deus vê todas as coisas, Ele é onisciente. E Ele é onipresente. E nada pode ser escondido de Deus. E então, o Caim volta sozinho do campo e Deus pergunta para ele: onde está Abel, o teu irmão? E ele respondeu: não sei. Olha só que desprezo. Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Sou eu responsável por ele? Então disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama contra mim. Vocês percebem que é um diálogo parecido com o que Deus teve com Adão e com Eva? Ou seja, Deus dá a oportunidade da pessoa confessar o seu pecado, admitir o seu erro. Quando Deus chamou Adão e Eva, e tem aquele diálogo com eles, Deus dá a oportunidade para eles demonstrarem arrependimento, mas eles preferem ficar culpando um ao outro. E agora Deus dá a oportunidade para Caim admitir o seu pecado, mas o que ele faz? Ele diz: eu não sou o tutor do meu irmão. Mas Deus diz: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Abel tinha derramado o seu sangue. Ele era o descendente da mulher. Mas ele havia sido morto. Assim como também, Jesus, que é o descendente da mulher, foi morto e derramou o seu sangue. Abel agora está morto. Será que Deus tinha perdido? Será que a descendência da mulher tinha sido derrotada para sempre? Não. Assim como Deus amaldiçoou a serpente e a terra por causa do pecado de Adão e Eva, agora Deus amaldiçoa Caim.
Veja bem, Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Isso é muito interessante na história. Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Mas Caim foi amaldiçoado. Diz o texto: és agora, versículo 11, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Deus haveria de vingar o sangue de Abel. Caim não ficaria impune. Deus pesaria a mão sobre ele e ele seria maldito. Agora, é interessante que, novamente, Deus, como um pai, se compadece. O Caim alega assim: ah, Senhor, mas agora eu vou ser um ser errante e todos vão querer vingar-me, todos vão querer me matar. E Deus, num gesto de graça, num gesto de misericórdia, coloca um sinal sobre Caim, de forma que qualquer que quisesse matá-lo seria impedido. A Bíblia não fala qual é este sinal. Isso não tem também muita importância. O que tem é muita especulação, né, sobre que sinal seria. Então nós não vamos nos ater em especulações. O certo é que Caim recebeu um sinal que de fato distinguia dos demais seres humanos e impedia que alguém o vingasse, que alguém o matasse. Mas ele não deixaria de ser um errante. E mais, assim como Adão e Eva foram expulsos do jardim, ele foi expulso para viver ainda mais longe do jardim, ou seja, ainda mais distante, ao oriente. Ele foi punido por Deus. E o texto de Gênesis 4 vai mostrar que a linhagem de Caim não era, de fato, a linhagem do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Caim não fazia parte da herança do povo de Deus, da linhagem escolhida por Deus. Ele era um rebelde como Satanás, e ele era um servo de Satanás. Ele seguiu o seu caminho e diz o texto de Gênesis 4 que todas as linhagens, todas as gerações dos filhos de Caim foram maus. E essa maldade foi aumentando a ponto de que na 7ª geração nasce um tal de Lameque. E esse Lameque, se rebelando contra o mandamento de Deus, lá de Gênesis 2, né, de tomar o homem, uma mulher, e ter com ela, né, um relacionamento, diz que ele tomou para si 2 esposas. Veja que ele já contradiz o que Deus tinha ordenado. Ele vai contra o plano e contra a vontade de Deus. Ele toma para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, a outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. E aí diz aqui que este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E olha como esse homem era mau, esse tal de Lameque, descendente de Caim. Veja que a descendência dele era uma descendência má. E por que esse destaque na 7ª geração? Para mostrar a plenitude da malignidade da geração de Caim. Caim era tomado pelo maligno. E aqui na 7ª geração, esse tal de Lameque diz às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Olha quanta maldade! Era mais do que olho por olho e dente por dente. Esse homem se julgava um Deus. Conseguem perceber aqui como ele se rebelou contra Deus, como essa linhagem se rebelou contra Deus, e eles agiam segundo as obras das trevas, segundo o intento do maligno. Veja bem, diz aqui que ele matou 2 pessoas, ele matou um homem porque o havia ferido, e matou um rapaz porque simplesmente havia pisado nele. Então nós temos aqui
né, um ápice de violência, um ápice de maldade, um ápice de crueldade. O pecado conduz a isso. O pecado degenera o homem. O pecado corrompe em todos os sentidos do homem, toda a noção do homem. Então o pecado destrói a moral do homem. E a violência que nós percebemos no mundo desde o princípio procede da entrada do pecado no mundo. Bem, o que fazer agora? Será que nessa batalha épica, cósmica, espiritual entre o descendente da mulher e o descendente da serpente, o descendente da serpente seria o vencedor? Não. Gênesis 4 diz assim: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, versículo 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente. Olha essa expressão. Outra semente, outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Então veja que lá no início ela diz que Deus lhe tinha dado um varão com o auxílio de Deus. E varão é a mesma palavra para homem, né? Então, na cabeça de Eva, o Caim era o segundo Adão. Na cabeça de Eva, o Caim era outro Adão, era o varão, e ainda mais que foi com o auxílio de Deus, ela reconhece que foi com o auxílio do Senhor. Mas agora ela vê, a ficha caiu, ela percebeu que realmente essa batalha espiritual existe, do mal contra o bem, de Satanás contra Deus, da descendência maligna contra a descendência de Deus. E então, agora ela tem um outro filho, e ela chama de Sete. Aliás, de Sete, né? Ela chama de Sete, porque Deus havia concedido outro descendente em lugar de Abel. Ou seja, Deus preservou o seu povo. Deus é o Senhor da história, não é o maligno, não é Satanás. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, diz João escrevendo para a igreja perseguida lá no Novo Testamento. Deus vai preservar o seu povo. E a história de Gênesis 4 é Deus preservando o seu povo escolhido. É Deus preservando o seu povo descendente da mulher. O seu povo que herdaria as suas bênçãos. Então, Eva concebeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. E a Sete, ou seja, da descendência de Sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Olha só, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha quantas vezes aparece o nome do Senhor, né? O nome do Senhor, o Senhor, o Senhor. Ou seja, Deus é o personagem principal desse texto. Não é Caim, não é Abel, não é Adão e não é Eva. O personagem principal da Bíblia, o personagem principal no Gênesis, o personagem principal em Gênesis 4 é o Senhor, o que controla a história, o que controla as forças do universo e tem poder sobre o maligno. Deus é maior do que o maligno. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor é pelo seu povo, quem será aqueles que lutam contra o seu povo? A igreja de Deus continua sendo perseguida ao longo da história. Ao longo da história, Satanás sempre está levantando pessoas para tentar destruir a descendência da mulher. Veja, lá no Egito, Faraó tentou aniquilar os hebreus. Ele mandou que se matassem as crianças, mas Deus, pela sua graça, preserva Moisés. E por meio de Moisés, liberta esse povo do Egito. E assim continua a história. O diabo, o tempo todo, levantando algozes e perseguidores contra a descendência de Deus, contra o povo de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, o tempo todo, está guardando o seu povo. E ainda que o seu povo seja
perseguido e massacrado, sempre há um broto, sempre há um restante, sempre há um resto que permanece, um pouco que fica. Quando Elias enfrenta Jezabel, ele pensou que ele tinha sido derrotado, que o povo de Deus tinha sido derrotado por Jezabel e seus falsos profetas. Mas Deus diz para ele: não, Elias, eu ainda conservei 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, onde ficaram 70 anos, mas um resto voltou para Israel. E assim continuou a história, até que chega a época de Jesus Cristo. E novamente a antiga serpente, o diabo, tenta destruir o povo de Deus e levanta seu instrumento maligno, Herodes, para destruir o possível descendente da mulher. E Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas Deus preserva a vida do seu filho, Jesus Cristo. E eles fogem para o Egito. Novamente, o descendente da mulher é preservado. Aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente é preservado. E assim foi até a cruz. Jesus, a semente da mulher, expõe Satanás ao vexame lá na cruz. Ele derrota Satanás. Colossenses 2, 13 e 15. Quero novamente ler esse texto. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 ao 15, diz assim: E a vós outros, Colossenses 2, deixa eu achar aqui direito, 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Lá na cruz, Jesus, o descendente da mulher, triunfou sobre Satanás e seus demônios. Bem, mas Satanás não se dá por vencido e ele continua perseguindo a igreja de Cristo. A igreja é a continuidade, então, da descendência da mulher. A igreja é o representante de Deus na terra. É a embaixatriz, ou são os embaixadores de Deus na terra. E temos então um inimigo, Satanás, que continua ferrenhamente tentando destruir a igreja. Mas o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Ou seja, Deus vai continuar preservando a sua igreja. Em várias partes do mundo a igreja está sendo perseguida. E eu li agora, recentemente, uma nota que me deixou muito chocado. Que só no século XX morreram mais de 45 milhões de crentes perseguidos, mais do que todos os crentes na história da igreja, desde a igreja primitiva até o século XX, ou seja, morreram mais gente do século XX perseguido pelos inimigos de Cristo, pelos inimigos da igreja, do que toda a cristandade 20 séculos atrás. Isso é muita coisa, isso diz muito. E essa pesquisa diz que dos anos 90 para cá, morrem anualmente cerca de 160 mil crentes, 160 mil cristãos por ano, perseguidos, vítimas de perseguição. São números assustadores. É porque é longe de nós. Isso acontece na Ásia, no Oriente, na África, longe de nós. Mas se um dia chegar perto da gente, se a perseguição chegar até nós, o que vamos fazer?
devemos confiar na graça de Cristo, naquele que venceu Satanás, naquele que guarda a sua igreja. Devemos permanecer firmes, porque Deus é quem controla a história. E Deus não vai permitir que nada aconteça sem que seja para a sua glória, sem que seja para o cumprimento dos seus planos. O inimigo não pode vencer. Como diz João, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo odeia a igreja. E a igreja sempre será perseguida, sempre será mal vista. Mas devemos confiar naquele que é o Rei da Glória, naquele que é o Senhor da igreja. E devemos agradecer a Deus por ter nos chamado para pertencer ao seu povo escolhido. E este povo escolhido é o povo protegido. E mais, é o povo que tem uma herança eterna. Devemos descansar nisso e confiar nesse plano amoroso e misericordioso de Deus. A Escritura toda revela que Deus é amor. Desde Gênesis, no princípio, quando mostra Deus criando todas as coisas, revelando o poder, mas também o seu amor e bondade ao conceder essa criação ao ser humano e confiando ao homem o cuidado dessa natureza e o colocando como seu representante na terra. Isso é amor. E vemos também esse amor quando o homem cai, quando o homem peca, quando Adão e Eva se rebelam contra Deus, desobedecem a Deus e passam a servir Satanás. Deus tem misericórdia e promete um que haveria de vir da descendência da mulher para esmagar a cabeça da serpente, o antigo dragão, o diabo. E Deus cumpriu a sua promessa em Cristo. Como lemos hoje pela manhã, Jesus, o segundo Adão, ele cumpriu toda a vontade de Deus. Ele satisfez plenamente a vontade de Deus. E naquilo que Adão fracassou, Jesus venceu. Onde Adão perdeu, Jesus foi vencedor. O exemplo que temos, ou um exemplo que temos, é ele lá no deserto. Quando tentado por Satanás, ele derrotou Satanás, ele afugentou Satanás. Queridos, apegue-se à graça de Deus, à promessa de Deus. Confie em Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Não compensa viver em rebelião contra Deus, porque é viver do lado dos que vão perder. No entanto, como nós lemos lá em Romanos 8, em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio do amor com o qual Ele nos amou. E nada pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. Por isso eu te convido hoje a entregar a sua vida para Jesus, a render-se a Jesus. Olha só, ter fé em Jesus é um ato de confiança. Confiança que Jesus morreu por você, derramou seu sangue por você. Converter-se a Jesus é um ato de rendição, de você se humilhar e reconhecer que você necessita da graça de Deus. E assim, você toma posse da bênção, da salvação, do perdão de pecados e da vida eterna. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora, Pai, a vida de todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem. Ó Eterno, eu quero te agradecer porque Tu nos deste o Teu Filho Jesus Cristo, o descendente que veio para derrotar Satanás, e Ele triunfou lá na cruz. Quando o inimigo pensou que ele estava derrotando o descendente, na verdade o inimigo estava sendo exposto ao vexame, ele estava sendo derrotado. Muito obrigado porque Jesus pagou o preço do nosso pecado e Ele nos perdoou e nele nós temos a vida eterna. Ó Deus, obrigado porque o Teu Filho nos redimiu da condenação que foi imposta a Adão e aos seus descendentes. Ó Deus, muito obrigado porque Jesus nos redimiu da condenação dos nossos pecados. Obrigado porque Jesus morreu, foi sepultado, mas ressurgiu, venceu a morte
Obrigado porque Jesus ascendeu triunfalmente aos céus e está à tua direita intercedendo por nós, governando a igreja, regendo este universo. Obrigado porque Jesus continua tendo o controle da história plenamente. Ó Deus, obrigado porque nós fomos feitos teu povo, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado, Deus, porque em Cristo nós estamos guardados. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor prometeu preservar o teu povo, e desde Abel, e desde Sete, e desde Enos, e desde Abrão, ó Deus, o Senhor tem preservado o teu povo, preservado a tua igreja. Ó meu Deus, muito obrigado, porque nunca Satanás será vitorioso. Obrigado, Deus, porque o Senhor já determinou um dia em que teu Filho Jesus retornará a essa terra e julgará o mundo com justiça. E Satanás será condenado, bem como os ímpios que não temeram a ti, que se rebelaram contra ti. Mas, Deus, muito obrigado, porque aqueles que estão em Cristo e são salvos, e já não resta nenhuma condenação contra os eleitos do Senhor. Ó Deus, assim eu peço agora que o Senhor possa dar fé a todos aqueles que nos ouvem. E aqueles, ó Deus, que nos ouvem possam crer na Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo confessar na sua boca, pela sua boca, que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador. E agora, amados irmãos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e a paz do Espírito Santo repouse sobre a vida de vocês, sobre toda a família da fé, hoje e sempre. Amém e amém. Assim nós encerramos a nossa live de hoje. Acompanhe-nos pelos nossos canais no Facebook, no YouTube, que você possa também compartilhar as nossas mensagens. Um abraço aqui para todos vocês que estiveram conosco. Não vou citar aqui agora nominalmente, porque são muitos irmãos nos acompanhando, né? E continue em oração, né, irmãos? Pelos irmãos enlutados, né? Os irmãos que estão acamados ainda, vítimas da Covid. Nós temos muitas pessoas aqui na cidade de Carmo do Paranaíba, na nossa região, em Lagamar, em Patrocínio, Coromandel, em Monte Carmelo, em Patos de Minas, São Gotardo, muita gente mesmo, né, que foi vitimado pela Covid. Muitos, infelizmente, vieram a óbito, e nós devemos orar pelo consolo do Espírito Santo aos familiares desses irmãos e amigos. Muitos ainda se encontram adoentados. Oremos, né, pela restauração e pela cura de todos, e que Deus possa, na sua graça, né, se compadecer de nós, lembrar-se de nós e repreender essa pandemia e novamente, né, nos dar tempos de refrigério. Mas enquanto isso, enquanto essa pandemia persiste, confiemos, perseveremos e amemos, coloquemos em prática a palavra, cuidemos uns dos outros e continuemos em adoração, em louvor ao nosso Deus. Que Deus assim seja glorificado